Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, venha encher o seu coração, a sua mente, especialmente o seu intelecto, da sua luz, para que você entenda tudo o que está acontecendo ao seu redor, ao redor de todos nós. Nós vivemos hoje numa situação inusitada. Nós temos aí as cidades fechadas, as pessoas não podem sair por causa da maldita Covid-19, nós temos aí problemas de saúde, problemas econômicos, problemas familiares, problemas de relacionamentos familiares, especialmente nessa pandemia, né? Quando as pessoas ficam em casa, quer dizer, quando as pessoas ficam em casa, então há mais problemas, porque em casa elas ficam confinadas e aí surgem situações ainda mais complicadas. De qualquer forma, nós recebemos de Deus uma fé. E uma fé não só para conquistar, tomar posse das promessas que Ele faz na sua palavra, mas também essa fé nos dá suporte, nos dá sustentação para que nos momentos de tribulações, de dificuldades, nós mantenhamos a fé viva como normalmente ela tem que ser. Porque a fé inteligente é justamente esse tipo de fé. Quando a pessoa tem uma fé racional, inteligente, ela absorveu bem a palavra de Deus e ela apoia a sua fé, a sua vida, as suas convicções na palavra de Deus, especialmente na palavra de Deus. Então, quando vêm as tribulações, as situações difíceis, quando vêm as tempestades, ela não se abala. Ela sente como digamos assim, as dores, mas ela não se abala na sua fé. Interiormente ela está firme, embora que exteriormente ela sofra com essas situações adversas. Mas o importante é a fé. Porque a fé sustenta a nossa autoestima. A fé sustenta a nossa confiança em Deus. A nossa fé sustenta a crença de que Deus é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. O que ele era, ele será sempre o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. E Deus usa ou aproveita esses problemas que nós enfrentamos para então mostrar a sua grandeza e glória,
justamente o que o profeta Abacuque falou quando ele viu o seu povo sendo preso, quando ele viu o povo de Israel sendo exilado, escravizado por Nabucodonosor. Então, o profeta levantou a sua voz, o seu clamor, e Deus então lhe respondeu. E depois da resposta de Deus, o profeta chega à seguinte conclusão. Vamos ler aí o texto, por favor. Ele diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, quer dizer, ainda que nós enfrentemos as situações mais adversas possíveis desse mundo, ainda isso, ainda que aconteça aquilo, ainda que aconteça aquilo outro, etc., etc., ele conclui dizendo assim: mesmo assim, mesmo diante de toda essa confusão, de toda essa pandemia, de toda a destruição, de todas as mortes, de todas as doenças, de todos os problemas familiares, de todos os problemas econômicos, desemprego, miséria, etc., etc., mesmo assim, eu darei graças ao Senhor. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Que maravilha! Mesmo diante da chuva, da tempestade, ainda assim daremos graças a Deus, louvaremos a Deus, o nosso Salvador. Porque o Senhor, Deus, é a minha força. Quer dizer, o que faria ele ou a pessoa fervorosa ter essa certeza de fé, de que Deus é a sua força, é a fé inteligente, é a fé racional, é a fé consciente, a fé na palavra de Deus, porque ainda que aconteça tudo o que nós estamos vendo acontecendo diante dos nossos olhos e venhamos sofrer com isso, mas no nosso interior, a nossa fé se mantém viva, consciente de que o nosso Deus é grande e Ele, no final das contas, vai nos dar a vitória. Aqui ele fala: Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Deus, o Senhor Deus, é a minha força. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é o meu sustento. O Senhor Deus é a minha rocha, a rocha em que eu apoio a minha vida. E isso tudo de acordo com a palavra, as promessas de Deus. Então, quando a gente tem uma fé dessa natureza, é óbvio que essa fé é o Espírito Santo que nos dá. É o Espírito Santo que faz a gente ter essa convicção. É uma coisa pessoal. Às vezes nós queremos passar para as pessoas, nós queremos transferir para as pessoas, mas é algo que cada um tem que ter por si próprio, e isso é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando ela tem o Espírito Santo, o selo de Deus, a garantia de Deus, quando ela tem essa certeza dentro de si, ainda que aconteça tudo ao seu redor, ainda que as coisas estejam se desmoronando nesse mundo, ela permanece fiel, firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus garante isso. A palavra de Deus garante segurança à nossa alma. E com isso, a nossa autoestima cresce e se sustenta por conta dessa fé inteligente, racional, é uma fé consciente, não é uma fé
fundamentada numa emoção, numa religiosidade, no entusiasmo, não. É uma fé sustentada na palavra de Deus. Então, quando a gente sustenta essa fé na palavra de Deus, então venha o que vier, nós vamos dar graças a Deus, vamos louvar o seu nome, nós vamos dizer, vamos cantar, o Senhor Deus é a nossa força. Ele é o nosso, é o nosso sustento. Ele é o que fica com, digamos que faz sombra à nossa vida e nos guarda e nos protege. Então, apoiamo-nos sob as asas do Altíssimo. Minha amiga, meu amigo, Deus é contigo. Se você tem essa certeza, é o Espírito Santo que lhe dá. Se você tem convicção de que Deus é contigo, é o Espírito Santo que dá essa convicção, mesmo nos momentos difíceis. Porque ter a fé em Deus quando os dias são bonitos, ter a fé em Deus quando tudo vai bem, é fácil, todo mundo tem. Mas ter a fé nos momentos, manter a fé firme nos momentos difíceis, nas provações, nas tribulações, só uma fé consciente, inteligente na palavra de Deus é que realmente faz essa diferença. Nós nos mantemos firmes e fortes. A fé inteligente, ela apoia-se nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. É ali que nós apoiamos a nossa fé, a nossa convicção, e Deus, por sua vez, é obrigado. Olha só como eu tenho essa ousadia, essa petulância de falar. Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra. Cumprir a sua palavra. Então, por isso, nós sentimos-nos fortes, seguros, sustentados. E é isso que tem feito da Igreja Universal do Reino de Deus uma igreja que não se abala com todas as perseguições, com todas os fake news, com todas as maldições, com todas as injustiças, com todos os ódios que se manifestam contra ela. Por quê? Porque ela está pautada sobre a palavra de Deus. E pautada na palavra de Deus é que nós temos, então, testemunhos que estão aí. Nós vamos mostrar agora testemunhos realmente que mostram uma fé inteligente, uma fé pautada nas promessas dele, na promessa de Deus. Vamos assistir, por favor. Parecia que dentro de mim sangrava e não existia curativo, não existia remédio nenhum para diminuir aquela dor. No outro dia eu fui pro trabalho e eles não sabiam que aquele seria o último dia que eles iam me ver. Porque eu ia me matar. Meu nome é Maria Fernandes, tenho 40 anos, sou advogada e a minha infância ela foi muito conturbada. Começou aí os meus complexos de inferioridade. Eu já me sentia uma criança menos inteligente, o cabelinho afro. Então, sofria com bullying, eu me reprimia muito, eu me escondia muito por medo de ser chacoteada, de ser debochada. Eu guardava comigo, né, muitas frustrações, eu tinha sonambulismo, aí passei a ter muito medo, ver vultos, ouvir vozes. Eu tinha um pressentimento comigo que eu não viveria mais 14 anos de idade. É como se algo falasse para mim a todo momento que eu ia morrer. Eu fui crescendo e fui me tornando uma adolescente muito frustrada, muito medrosa, insegura. A autoestima era lá embaixo, sempre me comparava com as minhas amigas, sempre achava elas mais bonitas. Eu me olhava e não gostava do que via. Foi aumentando ainda mais essa frustração, porque aí começa a despertar sentimentos por garotos, né? Esses sentimentos não eram correspondidos. Tive um relacionamento na juventude no qual me entreguei ao ponto de eu fazer da pessoa o sol do meu planeta. Então, quando ele terminou comigo, eu fiquei muito mal,
Eu não comia, eu não dormia direito, eu só chorava, porque sangrava dentro de mim. Então, as pessoas que eu esperava um abraço, um ombro amigo, elas não conseguiam entender o desespero que estava dentro de mim, que eu estava ao ponto de morrer. Eu não contava para ninguém que eu desejava o suicídio, mas isso não saía da minha cabeça. Eu já tinha sido convidada algumas vezes para ir para a Igreja Universal, mas como falavam muito mal do Bispo Macedo, eu peguei uma raiva dele e dos pastores, porque falavam para mim que eles faziam lavagem cerebral nas pessoas. E eu tinha 2 amigas de infância que se transformaram. Elas falavam palavras diferentes, palavras que me davam esperança. E falava desse Deus, mas pesava muito essas amizades que eu tinha lá fora e que falavam muito mal da igreja, muito mal do bispo, muito mal dos pastores. Eu estava sofrendo muito por causa do término do relacionamento que eu tive com meu ex-noivo e já tinha feito de tudo para tentar reatar o relacionamento, mas ele realmente não queria mais. Me machucou demais. Foi quando eu vi que ele estava bem, a vida dele continuava, ele estava se envolvendo com outras mulheres e eu estava ali morrendo, me matando por dentro por causa dele. Então, naquele dia, eu tomei a decisão que eu tinha que resolver aquele problema, porque parecia que eu tinha levado um tiro de canhão. Parecia que dentro de mim sangrava e não existia curativo, não existia remédio nenhum para diminuir aquela dor. E até minha mãe, que não gostava da igreja, ela viu a minha dor, ela falou para mim: filha, nem que você vá naquela igreja que as suas amigas vai, mas busca ajuda. Busca ajuda porque eu não aguento ver você assim. E eu passei a noite chorando, porque eu não queria morrer, eu queria matar a dor, mas eu não sabia como. No outro dia eu fui pro trabalho, passei o dia inteiro chorando, no banheiro, não tinha mais nem medo de perder o trabalho. E eles não sabiam que aquele seria o último dia que eles iam me ver, porque eu ia me matar. Chorando sem parar, né? Mesmo trabalhando, a lágrima rolando, ia no banheiro, chorava, sentava, deitava no chão. E ali eu tava decidida já a ir nessa igreja universal. Porque até minha mãe, que não gostava, me incentivou, porque ela viu que tava perdendo a filha e ela não sabia o que fazer. Levou sozinha mesmo. Não vou perder nada, já vou morrer. Na volta eu me jogo no rio e morro. E acabou. Só que lá no íntimo eu não queria morrer. Mas ninguém me entendia, ninguém conseguia me explicar e eu não desabafava com elas, porque eu tinha o desejo do suicídio. E eu cheguei ali na igreja em prantos. Quando eu entrei na igreja eu não enxergava mais nada, porque eu já estava há semanas sem comer um grão de arroz, só tomava café puro. Eu estava na época com 47 quilos, bem debilitada, porque era só chorar nas últimas semanas. E ali eu já tinha me matado, dentro de mim eu já tinha morrido. Só faltava eu matar a minha carne. Eu cheguei na igreja, entrei, não sabia quem era quem. O homem que estava lá no lugar mais alto, que hoje eu sei que é um altar, ele falou assim, que Deus une, o homem não separa. E essa palavra veio como uma espada no meu peito. Naquele momento eu me libertei do desejo de morrer. Nasceu uma esperança de que se aquele relacionamento fosse de Deus, Deus traria. E dali eu não sairia nunca mais. Aquela palavra que me trouxe a vida, me trouxe de volta o desejo de viver. Eu recebi a luz, a saída que eu buscava, a esperança que eu não tinha mais. Então, eu saí dali, eu não tinha aquela pessoa, mas eu descobri que a palavra, ela era o próprio Deus. Que a palavra era o próprio Deus. E nas reuniões eu fui aprendendo que eu ouvi falar do Espírito Santo. Outra palavra que me marcou muito. Aquele que não tem o Espírito dele, não é dele. Aí eu entrei em desespero. Eu falei, eu preciso, eu quero. Onde ele tá? Como que eu faço para conhecer? Como que eu faço para receber o Espírito Santo?
Eu perguntava para amiga, eu perguntava para obreira, eu perguntava para evangelista mais velho, jovem. E eu buscava, eu passei a uma caça ao tesouro. Eu comecei uma caça ao tesouro. Eu descobri que aquele Jesus, que aquele Deus que vinha através da palavra, ele podia morar dentro de mim. Ele queria fazer morada em mim. E eu comecei a buscar aquele tesouro incansavelmente nas reuniões. Eu me batizei nas águas primeiro, após 9 reuniões que eu assisti, eu me batizei nas águas. Aí, primeiro você tem que se batizar. Aí eu cheguei numa reunião, pastor, eu quero me batizar. Você sabe o que é batismo? Sim, senhor. Eu vou morrer para esse mundo, eu vou me lavar dos meus pecados e viver só para Deus. Me batizou, eu comecei a buscar o Espírito Santo, participar de mais reuniões, buscava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, tudo. Eu buscava nas madrugadas, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Era uma busca incessante. E eu aprendi a usar a fé. Então, cada busca que eu fazia, eu determinava dentro de mim. Eu não recebi agora, mas 3 da manhã eu vou receber. E 3 da manhã eu não falava em línguas, eu não era selada. Eu falava, mas 6 da manhã eu vou receber, porque eu sou de Deus. Eu sei o que Ele fez por mim e eu quero ter o selo da salvação. Eu quero ser dele. Eu quero ser totalmente, eu quero Ele morando dentro de mim. Poxa, Ele tá do meu lado e eu já sou essa pessoa forte. E quando Ele estiver dentro de mim, ninguém vai me segurar, nada vai me parar, nada vai me segurar. E ali, eu nessa busca incessante, numa madrugada, no banheiro de casa, eu não me esqueço, o domingo de madrugada para segunda, 20 de junho do ano 2000, 3h14 da manhã, eu encontrei o Espírito Santo. Ele veio me trazendo uma alegria tão grande, uma força tão grande, uma paz tão grande, que eu queria sair na rua gritando para todo mundo que eu encontrei Jesus, que Ele vive, que Ele existe, que Ele me deu vida. Não ficou dúvida nenhuma de que eu era uma escolhida, que eu tinha recebido a marca de Deus. A força que entrou dentro de mim, a força que entrou, a alegria, o desejo de falar da palavra, que foi o que me libertou no primeiro dia que eu estive na igreja. Nasceu-se realmente uma nova criatura. Eu recebi ali uma nova vida. Eu recebi ali uma nova identidade. Eu entendi que o que eu precisava, que aquele buraco que tinha, era o buraco que Ele tinha que preencher. E dando-me o selo do Espírito Santo, dando essa vida de paz, de alegria, de gozo. Um gozo muito grande na alma. Olha, eu me levantei dali me sentindo capaz, forte. Eu me levantei dali com a certeza que eu ia arrebentar. Que ninguém mais me segurava. Que ninguém mais me diminuiria. Porque dentro de mim estava o Criador. Ali aumentou um sonho, reacendeu um sonho que eu tinha de ingressar na área jurídica. E ali eu vi que eu podia, porque Deus era comigo, porque o Espírito Santo estava comigo. E eu criei, lutei e alcancei. Atuo hoje como advogada. Então, aquela criança frustrada, aquela criança que sofria bullying, aquela criança que era o patinho feio, a burrinha da turma, digamos assim, hoje ela é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que não se julga inteligente, mas sábia, porque o Espírito Santo nos dá sabedoria. E eu tenho contribuído também nos serviços sociais, tanto na igreja quanto fora. Também colaboro com a minha instituição, OAB. Hoje sou uma pessoa com autoestima lá do alto. O meu esposo, ele é um grande homem de Deus, é uma pessoa que me valoriza, é uma pessoa que me faz me sentir especial todos os dias. A Igreja Universal é a UTI que eu encontrei no momento em que eu fui saqueada, baleada, esbufetada, esmagada pela vida. Ela foi o pronto-socorro que me acolheu, que me limpou, que me ensinou, que cuidou de mim.
e fez eu ser a mulher que sou hoje. Eu dou graças a Deus pela existência da Igreja Universal, porque se aquela porta tivesse fechada, eu ia direto para o rio, eu já estaria morta. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria, eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, só não vai me afastar do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Graças a Deus. A fé é algo impressionante, imprescindível, poderosa. Ela é algo divino, porque ela sustenta a gente na hora da maior necessidade. Só ela. É por isso que Deus, o próprio Deus disse: o meu justo viverá, quer dizer, o meu justo terá vida pela fé. Em outras palavras, numa linguagem mais popular, a pessoa que merece as bênçãos de Deus, merecem por conta da sua fé nele. Então, a fé faz você merecedor, merecedora das bênçãos de Deus, da atenção de Deus. E quando você tem a fé inteligente,
quer dizer, aquela fé apoiada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, então, minha amiga, meu amigo, não há quem possa destruir você, não há quem possa derrubar você, porque a fé faz levantar a pessoa, não importa do lugar mais difícil, pode ser até o lixão da vida. A fé faz a pessoa se levantar, se erguer e ser uma nova criatura. Faz novas todas as coisas. É o caso do Vitor. Nós vamos ver agora esse rapaz que esteve na Fundação Casa. Ele estava no lixão, mas a fé chegou até ele, ficou. E dessa fé ele tem uma outra vida, uma vida nova. Vamos assistir o testemunho dele. Meu nome é Vitor de Jesus, tenho 21 anos e infelizmente eu não tive um lar estruturado. Eu não tive a figura de um pai presente. Eu me sentia uma pessoa vazia. Uma coisa que todo mundo tem, porque só eu não vinha esses pensamentos. Pois todo mundo tem. Pois será que Deus esquece das pessoas? Na escola eu sofria bullying. Falavam lá, ó, o orelhudo, olha, eles zoavam muito por conta da minha orelha, do meu rosto físico. Poxa, olha lá o Ratatouille, me zoavam muito com esse tipo de apelido. E eu ficava acuado, eu ficava na minha. Então isso também, né, causou uma solidão, por não ter uma figura de um pai, por não ter ninguém ali para me estar orientando. Eu ficava muito triste, me sentia menor que as outras pessoas. Eu comecei a tentar me enturmar, comecei a me espelhar neles. Como eu não tinha um pai para me espelhava neles. Então eu comecei a fazer o que eles faziam, a usar drogas. Eu comecei primeiro na maconha, depois fui indo para as outras drogas. Usei todo tipo de drogas, menos o crack. Mas foi isso que foi me levando para esta vida. Foi quando me apresentaram o mundo do crime. Cheguei a uma estabilidade ali no crime. Eu estava gerenciando algumas biqueiras, eu estava ali com arma, eu tinha acesso a mulheres, eu tinha acesso a drogas que eu quisesse. Então eu era o cara. Eu ali na comunidade lá, eu era respeitado. Aquele Vitor que era zoado. Agora, no mundo do crime, então as pessoas tinham outra visão. Para as pessoas, eu me tornei o cara, mas para mim comecei a ter uma outra visão do crime. Aí eu continuei no crime, eu continuei no tráfico, traficando, até um dia que eu estava dentro de uma casa-bomba, que se chama, é o lugar que corta as drogas, e a polícia invadiu. Quando eu estava ainda na viatura, eu comecei a pensar na minha mãe, porque a minha mãe sempre falou que se eu caísse lá, ela nunca ia me visitar. Olha, é uma tristeza profunda, porque eu nunca me imaginava, mesmo no crime, mesmo no tráfico, eu nunca me imaginava ali dentro. Então, eu não tinha mais a perspectiva de vida, não tinha esperança. A minha mãe não acreditava, a minha família não acreditava mais em mim. Foi uma das coisas que também comecei a pensar, poxa, a única pessoa que eu acharia que me ajudaria neste momento, minha mãe, ela não está presente neste momento. Nessa situação, eu só tinha ódio de todo mundo, de todos. Não queria mais saber de nada. Eu estava ali tão sozinho que comecei a pensar ali, será que eu mereço viver? Será que é para mim estar aqui mesmo, nesse mundo? Comecei a ter esse tipo de pensamento. Mas eu comecei a pensar que a minha vida não tinha mais sentido. A minha vida, se eu morresse, não morresse, ninguém se importava mais. Na unidade, quando o projeto socioeducativo vinha fazer as reuniões,
os rapazes falaram sobre a alimentação que tinha, sobre o cuidado das brincadeiras que eles até proporcionavam para a gente. E foi interessado nessa alimentação, nesse lazer, que eu fui participar da reunião. Mas lá ele falou uma coisa que hoje eu lembro como se fosse aquele dia que eu podia mudar a minha história. Que há um Deus no céu que, mesmo que eu não tivesse uma figura de pai, aquele Deus me acolhia. E, poxa, aquilo era o que eu estava passando. Eu não tinha um pai, e ele falou que tinha um pai que me acolhia, que não olhava para nada que eu tinha feito, para os meus erros, que queria somente me ajudar. Foi quando ali eu fiz uma oração. Aquela oração sincera. Eu comecei a orar, comecei a falar do que estava passando na minha vida. E ali, daquela reunião, eu me senti bem, eu saí dali bem. Eu falava, poxa, até falei, brincando com ele, poxa, eu vim para comer, mas recebi algo tão diferente, tão legal, tô me sentindo bem. Foi aí que eu comecei a usar minha fé. Aquilo ali foi como se fosse a última chance. Ali, Deus falando, olha, é agora. Ou você vem, ou eu não posso fazer nada. A minha mente, ela parecia que tinha saído um fardo. Parecia que tudo que eu fiz não tinha mais. Pra quê? Eu comecei a pensar, pra que eu tava fazendo isso? E eu fiquei mais quieto, era bem agitado. E os meninos, perguntavam, poxa, por que está mais quieto, tal? E eu não falei, eu não falei o que tinha acontecido ali no momento, mas ali eu tava bem, eu tava em paz. Ali eu queria mais daquilo. Aí eu saí da Fundação Casa. Logo de manhã eu fui para a igreja. Logo em seguida me batizei nas águas. Logo em seguida eu não quis saber de mais nada. Do mundo do crime, nada. Eu queria só a salvação. Nasceu um novo Vitor. O que me acusava, não acusava mais. A minha mente estava limpa. E ali eu comecei a ter experiências com Deus. Ali eu comecei a ver que o Pai que eu sempre procurei sempre estava ali do meu lado. O Pai que eu sempre quis nunca tinha me abandonado. Eu entendi claramente isso, que este Pai não queria só aquilo, mas queria algo mais, que era o Espírito Santo, que era morar dentro de mim. Eu ouvi falar de quem tem o Espírito Santo é uma fonte. E essa fonte jorra vida. Eu falei, eu quero ter essa fonte. Eu busquei com todas as minhas forças naquela reunião. Eu me entreguei de corpo e alma. Ali eu me derramei aos pés do Senhor Jesus. E naquele momento que não tinha mais palavras para falar, porque o obreiro acabou a busca, eu continuei buscando, todo mundo estava de pé. Eu falei, olha, eu só vou sair daqui quando eu tiver Espírito Santo. Eu preciso ter essa fonte. E as luzes se apagaram e o obreiro tocou em mim e falou, a gente vai fechar a igreja. Eu falei, olha, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu queria ter o Espírito Santo. E fui no banheiro, falei, vou fazer uma última oração aqui. Fui no banheiro e ali eu conheci o Espírito Santo. E ali ele veio sobre a minha vida. E jorrou dentro de mim uma paz, uma alegria imensa. Dentro de mim jorrou uma certeza de que, nossa, agora eu vou arrebentar. Agora eu vou fazer a diferença. Eu me via uma pessoa forte que conseguia resistir a tudo. Uma pessoa que era diferente. Uma pessoa que é fora do comum.
É uma coisa fora do comum quando você recebe o Espírito Santo, porque a sua mente muda. Eu consegui voltar ao convívio da sociedade. Eu não era mais o rejeitado. Eu não era mais a ovelha negra da família. Eu não era mais aquela pessoa que era desprezada por todos. Mas com o Espírito Santo, mesmo que as pessoas olhem para o meu passado e não acreditem em mim, mas o Espírito Santo que está dentro de mim faz eu ter pensamentos, faz eu ter ideias, inspirações, que eu sou uma pessoa diferente. A Igreja Universal é muito importante na minha vida, porque ela foi a ponte que me apresentou até o Senhor Jesus. Foi a porta onde eu encontrei a salvação, onde eu encontrei a alegria, a verdadeira alegria, a felicidade. E a vida que eu tenho hoje é graças ao trabalho da Universal, que é feito tanto na Fundação Casa, tanto nos presídios, nos abrigos. Então, o trabalho socioeducativo é fundamental para resgatar, para ressocializar esses jovens que, uma vez, são desacreditados pela sociedade. Hoje, o meu prazer é esse, em poder ajudar outras pessoas, mesmo que seja dentro de uma Fundação Casa, num abrigo, aonde for, aonde tiver uma pessoa sofrendo, eu quero estar ali para poder ajudar aquela pessoa. Eu acredito que agora com o Espírito Santo, com as direções que Ele me dá, com as inspirações, eu posso ter uma família, eu posso ter uma vida financeira estruturada, eu posso ter o que eu quiser, mediante a palavra de Deus, claro. O meu relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente. Aonde ela não dava tanta atenção para mim e eu tampouco para ela, hoje há união. Há hoje, mesmo que não tenha uma figura ainda de pai presente na minha casa, o Senhor Jesus e o Espírito Santo nos acolheu e hoje a nossa família é unida. E para você que está na vida do crime, que está aí no corre, no tráfico, você que é envolvido direto ou indiretamente, que há uma saída para você. Há um Deus que quer te dar uma paz verdadeira, a alegria que vem dele. Busque isso, faça esse desafio. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus, porque Ele vai suprir as suas necessidades. Você não vai precisar mais de um entorpecente para você dormir, ou de um outro tipo de drogas para você vir à noite, para você ficar legal, mas você vai ter a alegria plena do Espírito Santo. Na caminhada da fé, encontramos muitos seguindo na mesma direção. Mas com o passar do tempo, olhamos para os lados e já não encontramos tantos que começaram conosco. Nos pareciam tão fortes, passavam ânimo, coragem. De repente, aquele que tanto ensinou a ir em frente e não desistir, simplesmente abandona a fé. Este é mais um sinal do fim dos tempos que está se cumprindo: a apostasia. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Apostasia significa negar ou abandonar a fé que mantinha anteriormente. Envolve rebelião, traição ou incredulidade. E não é o que temos visto acontecer cada vez mais? Em cada esquina encontramos alguém que um dia esteve na presença de Deus, mas que hoje estão completamente distantes e irreconhecíveis. Sou ex-pastor e hoje sou ateu com muito orgulho e satisfação. Esse Jesus duas vezes saí fora da igreja. E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade? No inferno. Mas o que impressiona
é o abandono da fé daqueles que um dia experimentaram o gozo da salvação e o privilégio de servirem ao Altíssimo e que simplesmente estão jogando fora anos e até décadas de serviço e comunhão com Deus. Suas mentes se tornaram cauterizadas. Isso aconteceu porque se acostumaram com o erro. Foram ignorando os avisos da consciência, a qual se tornou insensível à voz do Espírito Santo. Perderam o foco principal e se corromperam com as ofertas deste mundo. Se qualquer alma é preciosa para o diabo, imagine a alma daquele que pertencia a Deus e que ele conseguiu derrubar. Certamente a exibirá como um troféu no inferno. Inevitavelmente, muitos apostatarão da fé. Por isso, não podemos perder o foco. Devemos guardar a nossa alma com todas as forças. Afinal, o prêmio da salvação não é para todos os que participam da corrida, mas para os que completam a carreira e guardam a fé. Este é o Senhor Satiro, que com seus 95 anos não se cansa de servir a Deus todos os dias. Certamente viu muitos ficarem pelo caminho, mas nada tirou seus olhos do Senhor Jesus. Eu não sinto moleza, não sinto canseira, e nós vamos em frente para ganhar a alma. Enquanto eu viver, eu quero ganhar a alma para o meu Deus. Meu nome é Quitéria, tenho 59 anos e eu nunca gostei da Igreja Universal. Bispo Macedo para mim era um pilantra, né? Que uma pessoa que só tirava o dinheiro das pessoas. Uma igreja para mim que não ajudava ninguém mesmo. Tinha uma emissora aí que perseguia, eu achava era bom quando eu via essas notícias. Aquelas sacolas, né? Que teve no Maracanã. Na minha cabeça era tudo dinheiro do povo. Então, tudo que via, eu acreditava. Já ficava, é verdade, é verdade. Falei, tá certo, eles têm que divulgar mais. O bispo Edir Macedo, então, para mim, ele era o chefão de tudo, né? E quando eu a vi, eu falei, que ódio desse homem, que homem safado, é o chefe. Então, nascia aquele ódio, se ele estivesse na minha frente, eu acho que eu esganaria ele, muita raiva, né, que eu tinha dele. Então, eu não suportava ver a cara dele. Quando ele foi preso, eu dei pulos dali que apareceu, né, eu falei, tomara que fique por muito tempo. Aliás, nem saia mais, que agora essa igreja vai cair por terra. Passava as pessoas evangelizando, eu aceitava outras pessoas de outra denominação, mas da Igreja Universal não queria. E até ofendia, né, eles me evangelizando, mas não precisa ir, só a senhora aceita, não quero sair daqui. Eu falava que jamais eu ia, né? Jamais eu ia frequentar, jamais eu ia. Eu queria morrer, poderia morrer, mas não entrava nessa igreja. Jamais eu iria pôr o pé nessa igreja desse Edir Macedo. O meu primeiro marido, ele deu um tiro na cabeça na minha frente. Aí eu entrei em depressão. Com esse pensamento eu falei, vou tirar minha vida também. Vou tirar minha vida e a do meu filho, né? Aí tentei. Joguei carro no rio, tomei comprimido. Eu achava que não tinha mais saída, né? Para mim, a saída seria a morte. Então, eu cheguei na Igreja Universal por uma curiosidade, um desafio, para ver a cara de pau, né, até onde eles poderiam enganar as pessoas. Então, eu cheguei num domingo e eu não sentei atrás, eu sentei na primeira fila, que eu queria olhar de olho para o pastor. Aí mandaram fechar os olhos, pôr a mão no coração. Mesmo assim eu não aceitei, eu achava que eles iam me levar a alguma coisa. Mas depois de um segundo mais ou menos eu já fechei, coloquei a mão no coração e levei meu pensamento a Deus. Falei para Deus que eu precisava encontrar Ele ali. Mesmo naquela igreja que eu não acreditava. Eu falei, se essa igreja é de Deus, se aqui, porque é a última porta, então o Senhor me ajude que eu vou ficar para sempre aqui. Aí ele me ajudou. Quando eu abri os olhos,
Eu não estava sentada numa cadeira, eu estava sentada no colo de Deus. O abraço dele foi muito forte. E ali, depois daquele dia, a minha vida mudou totalmente. Eu já saí com outro pensamento. Eu saí com uma paz tão grande que eu procurava há muito tempo e não achei. Fui obedecendo. A Bíblia, eu conheci na Igreja Universal. Eu conheci a Bíblia, mas a palavra nunca me passaram. Já me batizei, minha família mudou, meu filho, uma criança perturbada, virou outra criança. Tive lutas, mas uma força tão grande que Deus me dava, nunca mais eu tive desejo de suicídio. Eu queria viver. O Espírito Santo você tem que ir buscando a cada dia. Na igreja, em casa, eu fui batizada com o Espírito Santo, não foi nem na igreja. Eu fui batizada no Espírito Santo dentro do carro. Numa marginal, com muito trânsito, eu pus um louvor e comecei a buscar, comecei a clamar ali. O Espírito Santo, ele é paz, ele é felicidade, ele é tranquilidade, ele é certeza de uma vida feliz. Ele é tudo, né? Ele é tão poderoso que não tem palavras para me expressar o que é o Espírito Santo. Hoje, então, eu sou casada, sou muito feliz com meu marido. Meu filho é muito feliz também, minha família toda na presença de Deus. Aquele passado não existe mais, só felicidade. A Igreja Universal é minha família, né? Minha casa, porque é lá que eu busco, é lá que eu tenho encontro com Deus, né? E foi nessa igreja do ladrão que eu falava, que abriu a porta, que me acolheu. E foi lá que o Espírito Santo veio para mim. A maior felicidade foi na Igreja Universal, que eu encontrei essa paz, que eu encontrei vida. E eu não tenho palavras para agradecer ao Bispo Macedo, que tanto eu odiava. E o Espírito Santo em primeiro lugar, né? Graças a Deus, né? Veja que o Espírito Santo faz mudar os corações, as mentes, os pensamentos, arranca o ódio e coloca a paz. E agora o Espírito de Deus vai vir sobre você aí onde você está. Agora mesmo, nesse momento, nessa pandemia desgraçada, no meio disso tudo, o Espírito Santo desce sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Vamos falar com Deus, com o Bispo Júlio Freitas, por favor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ouça minha oração, pois eu não peço por mim, nem pela minha família, mas peço por esta pessoa que está angustiado, triste, essa pessoa que tem sofrido perdas no âmbito profissional, financeiro. Esta pessoa perdeu o trabalho, clientes, negócios, bens, o pouco ou muito que ele levou décadas para conquistar, perdeu em meses. Nesta pandemia, esta pessoa perdeu oportunidades, trabalho, clientes, negócios, e está agora passando por necessidade, está angustiado, está triste e se pergunta: o que farei para alimentar a minha família, ajudar aos meus pais, aos meus irmãos que precisam de mim? Meu Pai, este comerciante, este empresário que teve que demitir funcionários, pais de famílias, ele sente a dor
a impotência diante desta recessão, diante desta pandemia, deste lockdown. Mas nós aqui, desde o tempo de Salomão, intercedemos por ele. Pedimos que o Senhor lhe dê paz. Não acomodação, mas paz no seu íntimo, para que ele tenha cabeça para administrar, trabalhar, focar. Abra as portas para os desempregados. São mais de 14 milhões de desempregados. Oh Deus, estende a tua mão poderosa sobre esta nação. Remova o espírito da incredulidade, o espírito da corrupção, o espírito da politicagem, o espírito do egoísmo. Porque poucos têm muito e muitos não têm nada. E eu peço, abençoe aos menos favorecidos da nossa nação. Ajude-nos a ajudá-los, não apenas com a cesta básica, porque isso não resolve o problema, mas abençoe para que ele tenha um trabalho, se torne um empreendedor e seja uma pessoa autônoma, uma pessoa bem-sucedida. Abençoe esta água, eu peço a Ti, aqui diante da cruz, pois o Senhor deu a vida por nós, o Senhor entende a nossa dor, a nossa aflição, pois o Senhor sofreu na cruz para que fôssemos libertos, curados, perdoados e salvos. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Tenha uma experiência aí agora com Ele. Esteja você em casa, no carro, no trabalho, no hospital, você já não está só. Deus ouviu e Ele responde agora a nossa oração. Receba paz, força. Meu Deus, em Tuas mãos eu entrego a todos que oram conosco, pois sei que o Senhor ouviu e respondeu a nossa oração. Receba paz, meu amigo. Receba força, pois o Altíssimo está aí com você. Amém. Graças a Deus. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa, e mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos.
Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Neste domingo, às 18 horas, vamos transmitir o estudo do Apocalipse. Esteja preparado com a sua Bíblia em mãos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sempre.